E a primeira dica, ela vai para o nosso coração. Uma dica para o nosso coração. Versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração. O coração aqui se refere ao homem interior, em contraste com o homem exterior. Ou a mente, está falando do nosso interior, daquilo que não vemos, daquilo que está lá dentro, daquilo que a gente pode não mostrar, que a gente tenta esconder, mas está lá dentro do nosso coração, o nosso interior. E ele está dizendo, acima de tudo, então guarde o seu interior. E ele ainda diz que depende, porque dele depende toda a sua vida. Olha, gente, pense no que você lê, no que a palavra diz. Dele depende toda a sua vida, do nosso interior, então, que vai sair, vai depender toda a nossa vida, tudo que vai sair. A figura aqui é, por exemplo, do coração, está dando umas falhazinhas, parece. É a figura do coração, onde saem as artérias para todo o corpo, ok? Imagina quando se você tem uma veia do coração, que é pega, aquelas mais importantes. Então, a dica aqui é exatamente essa, Dele depende toda a sua vida. E do que é que está se tratando aqui? Do seu interior. E o que é que eu tenho que fazer então, se isso é tão importante? Acima de tudo, você tem que guardar, proteger, cuidar. Eu falo sempre, nós cuidamos da nossa casa, do nosso carro, dos nossos bens, até da nossa saúde, física, às vezes fazendo uma atividade física, mas e a nossa vida como essência, a nossa espiritualidade, o nosso coração, o nosso interior? A palavra de Deus está dizendo para nós, guarde o seu coração, o seu interior, se proteja. Para a gente entender mais, nessa questão do interior, há um ditado, no meio cristão mesmo, que diz que mente vazia é oficina do diabo. A gente poderia argumentar, contra-argumentar ou estender esse pensamento e dizer também que a oficina cheia de lixo, cheia de qualquer coisa, um coração cheio de lixo ou a mente cheia de lixo, se a mente vazia é a oficina do diabo, uma mente cheia de lixo vai ser o quê? A morada dele. Então, e a palavra de Deus está dizendo para nós fazer o quê? Guarde aqui dentro, aquilo que entra. Aqui fora, às vezes você se machuca, você leva uma paulada, você chora, você ri, mas lá dentro tem um lugar que precisa ser protegido, que é o seu coração, que é o seu interior. E Jesus, e a palavra de Deus vai nos dar muitas dicas. Eu vou citar outros textos para a gente entender esse texto. Um deles é Mateus 12, versículo 34, está ali projetado. Olha só o que diz a palavra. O contexto desse texto agora é aquele momento onde os fariseus questionaram Jesus sobre a integridade dele, se o que ele estava fazendo era de Deus de fato. E aí Jesus responde para os fariseus, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. Então, o que sai, não é isso? Aquilo que está aparecendo, aquilo que vem ao exterior, está vindo de algum lugar e está lá dentro. E é esse lugar que eu tenho que proteger, que eu tenho que guardar. E só vou me deter a isso, daquilo que está cheio o seu coração. Olha aqui uma dica para o nosso coração, guarde o seu coração. E ele diz acima de tudo, porque dele depende toda a saída da sua vida. Então medita nisso, a partir daquilo que está lá dentro de nós, é o que vai resultar, em tudo que a gente vai fazer na vida. Inclusive sobre as outras dicas que aparecem aqui, tudo começa lá dentro. Se eu estou bem lá dentro, as coisas aqui fora serão diferentes, serão melhores. Eu vou ter um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para o trabalho, um olhar diferente para a igreja, um olhar diferente para o país. Tudo começa lá de dentro. Amém, gente? Você mora, a gente vai para o condomínio fechado para proteger os bens. Você coloca câmera, alarme para proteger os bens. Quando você investe pela segurança, paga seguro cara do carro, que a gente nem usa, Todo ano eu falo, eu não vou renovar esse seguro, eu não vou renovar mais, eu vou ficar sem seguro. Eu falo, e se bem nesse ano acontecer? Aí eu deixo ele lá. Você gasta, você investe. Agora pensa o seguinte, vamos investir um pouco em proteger, em guardar o nosso coração, o nosso interior?
O mundo está exigindo tanto de nós e está criando tanta necessidade em que a gente mostre o nosso exterior, nos julga e nos avalie pelo nosso exterior. Mas Deus é aquele que conhece o nosso coração, o nosso interior. Amém, gente? Tem mais exemplos para a gente entender essa questão de guardar o nosso coração. Filipenses 4:8, que é um texto maravilhoso também, né? Sobre o nosso interior, sobre a nossa mente. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, há verdade nisso, tudo o que for nobre, é algo que vale a pena, tudo o que for correto, isso é o correto de fato, tudo o que for puro, tem pureza nisso, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, ou seja, está claro a reputação disso. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, coloquem essas coisas para dentro, deixem essas coisas entrar. Se não for verdadeiro, se não for nobre, se não for correto, feche as portas. Diga para a portaria: não libera, portaria do condomínio, né? Não libera, não deixa entrar. Amém, gente? Outro texto, Colossenses 3:2. O versículo 1 vai dizer: já que nós nos ressuscitamos em Cristo Jesus, já que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, a gente tem que viver diferente. E aí o versículo 2 ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais, né? Acima de tudo, guarde o seu coração. Como você está? Como eu estou? Eu estou vendo, você está sentado aqui, todo bonito, bonita, aí, ok. Mas não é esse você externo aqui, exterior, né? O seu interior. E nós sabemos muito bem. E às vezes nem com o nosso Deus a gente fala. A gente acha que o Senhor não vê, né? E a gente não se abre nem para Deus. A gente não fala nem com o nosso Senhor de como está lá dentro. E na verdade uma verdadeira oração é quando a gente abre o coração para o Senhor. Deixa o Senhor falar, dirigir, corrigir, mexer. Quando a gente faz isso, a gente vai estar praticando isso, guardando o nosso coração acima de tudo. Eu tenho sentido, percebido que nós, pós-pandemia, né, ainda falando essa palavra, mas não tem como fugir, né? É a história, né? Está aí um fato, né? Mas assim, as coisas não voltaram ao normal, né? Claro que não voltaria ao normal, mas assim, totalmente. Eu digo, eu sinto que as pessoas estão mais atordoadas. Vocês sentem isso também? Parece que as rotinas mudaram. Você quer ver uma coisa? Falando de igreja, né? Mudou a frequência, a prática, vamos dizer, a rotina de cultuar das pessoas. Não é verdade, gente? Mudou rotina de trabalho, tem muita gente que hoje só trabalha online, né? E até bom para muitos, né? Remoto, né? Facilita muito. Mas tem muita coisa negativa também, que parece que a gente perdeu isso. É como se na pandemia, diante de toda essa situação, de todos esses conflitos, a gente se expôs, né? Só que passou a pandemia, a gente não fechou, a gente não protegeu, e a gente precisa agora chegar e, peraí, vou me acalmar, vou guardar o meu coração, vou me colocar diante de Deus, vou buscar a direção. Eu quero viver essa dica do céu para a minha vida. Olha como é que eu não estou bem, eu estou perturbado, eu estou entrando nesse jogo, em toda essa aflição dessa vida. Amém, gente? Podemos fazer isso? Guardar o nosso coração. Então que hoje você, a gente possa olhar para nós mesmos, olhar para o nosso interior. Tem até um salmo que diz, né, sonda-me, Senhor. Se a gente não quer enxergar, né, fala, Senhor, aliás, a Ita, né, a pastora Ita falou semana passada, que um verdadeiro encontro com Deus é também um encontro comigo, consigo mesmo. Quando eu olho, quando eu enxergo a Deus, quando eu olho para Deus, eu vou automaticamente me enxergar também. Por isso que Isaías lá, ele vê Deus santo, e quando ele vê a santidade de Deus, ele olha para si e diz, eu sou um pobre pecador. Guarde o seu coração, calma, é o medo, é a política, é transição, os conflitos que já fazem parte da vida, né? Já existiam, e a gente fica no meio de tudo isso atordoado.
Respira fundo, calma, fecha a porta para essas coisas que vêm de fora. Proteja o seu coração para aquilo que está tirando a nossa paz, para aquilo que está nos tirando da presença de Deus, para aquilo que possa estar nos tirando dos nossos valores, das nossas crenças, do nosso ânimo e da nossa perseverança. Amém, gente?